o Brasil passou a ter, depois que o Bolsonaro chegou ao poder, pelo menos catalogadas aí, que se sabe, a polícia sabe está investigando, mais de 250 células nazistas. Ok, nazistas e neonazistas. Antes do Bolsonaro assumir, eram menos de 50 detectadas. Quer dizer, está aumentando como se fosse uma mega epidemia de nazismo aí pelo Brasil. E isso faz com que não apenas ataques a escolas, mas outros tipos de ataques aumentem. O discurso de ódio vai fazendo com que a sociedade vá adoecendo, uma sociedade cada vez mais doente. Esses ataques, como o que aconteceu em Blumenau, aconteceu em Suzano há alguns anos, aconteceu no Rio de Janeiro faz pouco tempo, esses ataques são um sintoma. A doença é o nazifascismo, que no Brasil está sendo aí perpetrada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Mas a doença é essa. O sintoma são ataques e é uma sociedade cada vez mais odiosa, cada vez mais com crimes de ódio. Pois bem, agora a Polícia Federal vai para cima desse pessoal. E olha, não falha um. Realmente, o terrorista do ataque de Blumenau era bolsonarista. Na verdade, não morreu, ele é bolsominion. A grande imprensa, finalmente, eles resolveram que quando há um ataque terrorista desse tipo, eles não vão mais mostrar o rosto e nem o nome da pessoa para que a pessoa não fique famosa. Muitos desses serial killers ou pessoas que cometem um crime, assim, um atentado num dia só, que planejam por muito tempo, muitas dessas pessoas fazem para ficarem famosas. O que o cara quer é o seguinte, é que a foto dele sai entre os jornais, que tem muita matéria mostrando o nome, mostrando a foto. Às vezes eles fazem uma carta antes, que divulguem essa carta para todo mundo ler. Olha, o ápice pro cara é se um dia a Netflix fizer uma série dela. Aí uma série sobre o crime dele. Aí é que é o ápice, ou fizeram um filme mostrando tudo mais. Então, o que começaram a fazer, vários especialistas passaram a apontar nos últimos anos, é o seguinte, ó, quando acontecer um crime desse jeito, não mostre a foto, não mostre o nome, faça com que tenha um mínimo de informação possível sobre a pessoa, assim, e sobre a motivação exata do crime dela, se teve uma carta, coisa do tipo. Você pode falar de aspectos da vida da pessoa, é um cidadão da cidade de tal, olha, é bolsominion, pode discutir esse tipo de coisa? Pode, mas da publicidade à pessoa ou as ideias que ele perpetra ali, as ideias nazistas dele, não. É muito difícil fazer estudos de casos desse tipo, porque são pouquíssimos casos. Você pode falar, nossa, Thiago, mas já foram 20 casos no Brasil nos últimos 10 anos aí, dos quais 12 nos últimos 4 anos aí, desde que está o Bolsonaro. Eu sei, mas se você pensar que estudos envolvem centenas ou milhares de pessoas, 20 casos é pouquinho. Nos Estados Unidos também são algumas centenas de casos por ano de crimes, de chacinas, e em escolas desse tipo são algumas dezenas por ano, talvez até menos. É pouco para se fazer um estudo. E aí, nos poucos estudos que tem, o que eles provam é o seguinte, que a maioria desses criminosos faz isso porque quer essa exposição, e eles até rivalizam com outros criminosos que fizeram ataques antes, para falar, ó, eu vou matar mais que esse cara, eu vou aparecer mais que ele, vai ter mais matéria de jornal, matéria de portal, de grande portal da internet, na televisão, em rádios, falando o meu nome, mostrando a minha foto, em rádio no caso não, né, mas nas outras mídias sim, do que daquele cara ali do crime tal. Eles rivalizam, inclusive, entre si. E isso tudo é feito na Deep Web. Então é muito importante que a Polícia Federal entre no caso. Agora a Polícia Federal entrou no caso, então vai ter problema aí para esses nazistas que estão se criando aí, esses bolsonaristas. Ó, uma coisa que pode mostrar e não tem problema é post da pessoa em que não é dela mesma. Por exemplo, compartilhou uma coisa de outra pessoa para mostrar quem é. Eu cobri aqui o nome e a foto do rapaz. Ele compartilhou o post de uma pessoa que ele nem conhecia. E, ali, motivos para votar no Bolsonaro. Aí você vê que é bolsominion mesmo. Ele compartilhou direto do Eduardo Bolsonaro um post, que é do Eduardo Bolsonaro, ó, inclusive com uma arma, com essa camisa que ele tem aqui de um cachorro defecando, que é uma camisa que muitos nazistas usam nos Estados Unidos. Aí você vê, o cara é bolsonarista e é nazista e cultua o Eduardo Bolsonaro, que está usando uma camisa que se chama isso apito de cachorro, que são coisas que nazistas e não nazistas, né, fazem para mostrar para os outros, ó, sou um de vocês. Uma das coisas é beber leite, o Bolsonaro já bebeu leite em live, outra das coisas é usar frases do regime do Hitler, outra das coisas é usar essa camiseta que tá o Eduardo Bolsonaro, tem o número 88, tem alguns símbolos que eles usam, tem lá um símbolo que fez um assessor do Bolsonaro, até chegou a fazer no Senado, está sendo investigado por isso. Então eles fazem isso porque uma pessoa normal não detecta.
mas um nazista sabe que aquele é outro, porque eles estão ali naquele submundo da internet e naqueles fóruns em que eles ficam discutindo, nos chats que eles ficam discutindo como fazer essas coisas, eles sabem desse simbolismo. Então por isso que eles acabam cultuando o Bolsonaro. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, olha, desde 2007, 2008, ele é amigo desses grupos neonazistas carecas, ou não sei o quê, carecas de lá, careca. Inclusive ele era careca um bom tempo porque pertencia a esses grupos aí nazistas. E aí eles perpetuam essa política de ódio. Porque, veja, o Bolsonaro não é mais presidente, mas os bolsonaristas continuam com discurso de ódio. Assim que ocorreu o ataque, olha só o que falaram bolsonaristas. A Carla Zambelli publicou um textão, eu não vou ler o textão da Carla Zambelli, que é um textão criminoso, mas ela publicou um textão em que ela culpa a esquerda. Diz a Carla Zambelli que esses ataques acontecem porque a impunidade, e a impunidade é culpa da esquerda. Engraçado, né? O rapaz atacou crianças com um machado. Se ele tivesse arma, ele não tinha, porque ele era pé rapado. Mais um desses bolsominions que é a favor da legalização das armas, mas que não tinha dinheiro para comprar a arma dele. Senão ele não tinha matado 3, 4, tinha matado dezenas de pessoas. Se dessem para ele uma arma ainda melhor, se tivesse dinheiro, ia matar centenas de pessoas. O cara não tinha arma, mas aí a Carla Zambelli e o pessoal da esquerda começaram a falar que a culpa é da esquerda e que se tivesse uma pessoa armada ali, iria impedir isso aí. Olha, nos Estados Unidos as armas são legais, o que acontece é que entra um moleque de 17 anos na escola e mata todo mundo. É isso que acontece. E não adianta ter um segurança armado, é o primeiro a morrer o segurança armado, viu? Não adianta porcaria nenhuma, essa é a verdade. Inclusive nos Estados Unidos começaram a fazer, em algumas escolas, dentro das salas de aula, tem um lugar que é um cubículo que as crianças podem ficar ali no caso de emergência, e só dá para abrir por dentro. Então elas podem se trancar ali dentro, se tiver a prova de bala, se tiver algum atirador, um colega atirador, não consegue matar as crianças. Fala, meu, em vez de ir no cerne do problema ali, na questão do problema, que é o discurso de ódio, esse discurso nazifascista, não. Vamos continuar vendendo arma, vamos continuar vendendo munição, põe aí um escudo para as crianças. Já vai falar que as crianças têm que ir para a escola lá nos Estados Unidos de colete à prova de balas. É isso. Essa sociedade, vamos resolver o problema? Não. Por quê? Porque resolver o problema vai dar prejuízo para a indústria das armas, que é quem financia políticos lá de todas as matrizes que você puder imaginar. Tá? Aí não. Então, vamos resolver o problema como? Gastando mais dinheiro. Agora a gente vende a arma e a gente vende também o escudo para as crianças. Olha só. Já vão começar a vender também, lucrar na venda de colete à prova de balas. Eles criam o problema e lucram com o problema e depois lucram com a solução do problema. É assim nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, a Polícia Federal vai para cima, coisa que lá nos Estados Unidos não faz. Eu vou falar, o Flávio Dino vai sem dó para cima desse pessoal aí. Aí você vê, olha só. O que faz discurso de ódio entre crianças? Vamos lá. Por que você vê muitos são adolescentes e tal, mas muitos não. Mas olha só. Quem começou a fazer isso com criança? Um monte de criança fazendo arminha. Vamos lá. Quem começou a fazer isso? Olha, crianças adolescentes fazendo arminha. Qual é a chance de uma criança que fica fazendo arminha desde pequenininho e que acha normal ver violência, acha normal sair atirando por aí, tudo mais, dessa criança crescer e se tornar um adolescente, depois um adulto, que acha, vou matar não sei quantas pessoas, e daí? Uma pessoa sem sentimento, uma pessoa psicopata. Qual é a chance? A chance é bem maior do que uma que entende que isso é errado. Uma que entende que, não pode fazer tal coisa com o coleguinha, porque o coleguinha também tem sentimentos. E aí, não pode fazer bullying, não deve fazer isso, sabe o que é certo e errado. Essas crianças bolsonaristas são criadas, e olha, muitas crianças não têm pais bolsonaristas, aprendem isso na internet, viu? E desde criança, que hoje crianças têm celular. Criança, já vi criança de 4 anos de idade que tem o próprio iPhone. Tá, aí já desde então estão sendo educadas pelo celular. Muitas começam a cair nisso aí e olha, não tem mais volta. A partir do momento que a criança começa a ficar nazista e tudo mais, não tem mais volta. E eu vou falar. Eu, quando eu era adolescente, eu ficava muito tempo no computador. Olha que na época nem tinha internet assim em todo lugar, Wi-Fi e tal. E eu entrava em tudo que é fórum. E tinha fórum dessas coisas. Eu não ia, mas tinha muito fórum dessas coisas. E se eu quisesse, eu saberia onde encontrar. E olha, esses fóruns bombavam. Eu tô falando aqui quando eu era adolescente, tô falando 2004, 2005. Agora você imagine 2023. Como não deve estar bombando o fórum, chat e tudo mais, todo mundo tem no celular, com gente falando coisa errada. Você vê, nossa, eu vejo às vezes em inglês algumas coisas,
de páginas que eu sigo aí no Twitter que eu fico assim, embasbacado. Aliás, vou ler uma mensagem de um grupo bolsonarista sobre o caso. Aí você vai entender como é primordial criminalizar o nazismo no Brasil e começar a ir pra cima desse pessoal. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos na luta contra essa corja maldita aí que tá desgraçando esse país até agora, viu? Falou!